Bom dia, tudo bem, Luciana? Olá, bom dia, Ruth, tudo bem com você? Tudo bem. Luciana, eu queria que você se apresentasse para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá. Meu nome é Luciana Giordano Ferrini, tenho 45 anos, moro em São Paulo, sou aqui de São Paulo Sou e psicóloga, sou psicóloga. Sou psicóloga clínica, psicóloga bilíngue com atendimento em Libras também e trabalho aqui em São Paulo com atendimentos e é isso. e a Que caso Luciana é minha aluna da Meta Real, e ela tem uma história muito linda, e eu queria que ela compartilhasse aqui para a gente saber de tudo isso. É, então vamos lá, Luciana. Você procurou a Meta Real, né? Com qual Hum, objetivo? Vamos lá. Então, eu quero te agradecer por poder falar um pouquinho da minha história. Na verdade, desta vez, eu procurei a Meta, foi em dezembro de 2021, ainda naquele processo, de pandemia, enfim, né? Saindo ali de pandemia, ainda um pouco dentro, mas já fazendo algumas coisas. E eu saí porque eu tive uma engorda, né, dessa última vez que eu engordei, e começou a afetar muito a minha saúde. E aí teve um dia que eu fui me levantar, eu estava com o corpo muito pesado, e eu fui me levantar e eu senti meu joelho não me obedecia mais, assim, eu sentia uma Nossa. dor e ele não me obedecia. Eu falei, gente, não dá mais, né? Então, realmente, eu falei, não, isso é uma questão de saúde, não tem como. E aí eu fui pensando, falei, bom, meta real, que eu já tinha feito anteriormente, não, eu tinha parado antes de chegar na meta, mas foi, em termos de emagrecimento, foi o que mais fez sentido para mim. A meta real, o que sempre fez sentido. E aí, em dezembro, dia 9 de dezembro de 2021, eu voltei para a meta real. Foi quando eu fechei a palestra, já fiz minha matrícula e fiz todo o processo. E daí, é, aquela quantidade de peso que estava no seu corpo estava impedindo você, assim, de levantar, que você falou, né? Quantos quilos estava aí? Olha, com quantos eu entrei na meta, você diz? É, Eu entrei na meta, eu estava com 3 dígitos. Já tinha chegado nos 104 e 200 gramas. Então, eu cheguei numa engorda que eu nunca tinha chegado na minha vida. Porque eu já tinha engordado outras vezes, e assim, tinha feito dietas malucas, já tinha ido para o spa, já fui para o spa, e isso já muito, muito antes, há muitos, muitos anos atrás. Então, eu já conhecia vários métodos, mas eu nunca tinha tido uma engorda tão significativa. E aí veio a pandemia, que é culpa da pandemia, claro, não tinha nada a ver sim. comigo. A pandemia fez com que eu engordasse. Pandemia, eu mesma não fiz nada, foi a pandemia, Ô, imagina, Luciana, e brincadeira. como é você chegar, né, no propósito de emagrecer com 3 dígitos? Como é que era dentro de você? Consigo, não consigo, vou tentar. Assim, quando eu cheguei na meta, na verdade, eu estava com muita vontade de emagrecer mesmo, de cuidar. Então, Quero deixar essa vida. deixar mesmo, Não quero isso exato. mais para mim. E eu tinha muito dentro do meu coração que essa vez ia ser definitivo, nesse sentido de assim, dessa vez eu vou conseguir. E Porque eu tinha tinha feito, assim, eu faço o que for necessário. eu estava me sentindo mais confiante de conseguir. Então, eu acho que tinha um pouco desse aspecto assim, eu vou fazer o que precisar ser feito. E eu peguei uma reta, eu falei, eu não quero desviar desse caminho. Então, eu fui muito com essa força mesmo, de determinação. O que não significa que não tiveram os momentos mais difíceis, né? Os tropeços, enfim. Eu gosto de falar dessa forma, Ruth, porque parece que eu peguei um caminho e Do tudo se sucesso. resolveu, do sucesso. Fui!
não enfiou o pé na jaca nenhuma vez, e não. Não É, existe eu caminho do sucesso, não existe o existe processo, né? o processo, exatamente. Você até chega no sucesso, mas é processo, e processo é exatamente isso. Eu acho que são caminhos Acerta, erra. exato. Não é linear. A fantasia é de que é linear. Foi o que aconteceu das outras vezes, porque quando eu fiz anteriormente, eu escorreguei, né? Então, tiveram refeições que eu não fazia muito bem, e é esse, eu acho que esse é um dos pensamentos quando a gente está nesse processo de emagrecimento, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tive das outras vezes. Então, qual era o pensamento? Tem que ser perfeito. Então, quando eu escorregava, eu parava, eu falava, tá vendo? Não tem jeito. E não. Eu sabia, eu Então, me conheço, né? Assim que a gente pensa, né? Eu sabia que eu ia eu pisar na bola. sabia, uma hora eu ia pisar na bola, exatamente. Então, e na verdade não. Só que a diferença dessa vez é que eu estava com uma determinação diferente. Já o pensamento já tinha mudado. Eu posso errar, eu posso tropeçar, eu posso escorregar, mas eu volto. Eu volto. É o Certo. que você nos ensina nas palestras. Aham. O Waze, recalculando a rota. Eu volto para Recalculando. minha rota. Fiz tudo Então, errado, não tem problema. Tem o não Waze tem aqui, problema. ele vai falar, vire à esquerda. Exato. E E o que vire. é legal do Waze, que eu acho, né, Luciana, que ele não fica assim, pô, Luciana, você errou de novo, tá duro, hein? Ele não fala nada, ele fala, recalcula a rota, né? E eu Exato. acho que é assim que a gente tem que fazer, né? Exatamente, que é uma característica da meta real. Por isso que eu escolhi a meta real para o meu processo de emagrecimento. E é uma mudança enorme, que não é só o diminuir o corpo, mudar a alimentação. É mais profundo, você tem toda uma mudança de mentalidade. E é por isso que eu escolhi a meta. Porque na meta, o olhar é diferente, né? Não tem um apontamento, não tem um julgamento. Vamos entender o que está acontecendo. Então, eu recalculei a rota, recalculei, mas deixa eu entender o que que aconteceu. Era fome física, não era? Era emocional. E não tem, o Waze, ele não reclama com a gente, ele não dá bronca, ele conversa, né? É Ele vai incrível. entender. Exatamente. Então, tantas conversas que nós temos, enfim, vamos entender. E aí a gente entende, é diferente. Mas acho que tem esse processo de falar, não, dessa determinação, vou fazer o que tiver que fazer. Ô, Luciana, e esse novo modelo, assim, que a gente tem as aulas mais intimistas, né, tanto no online como no presencial, onde tem essa troca entre os alunos, você acha que isso foi interessante? Ajuda muito, Ruth. E muito. Eu vejo pelo meu processo. Tem pessoas ali que elas estão já, nós estamos juntas nas aulas, já há um tempo. Então é muito gostoso. Primeiro você vê a transformação, né, das pessoas ali entre si. E essa troca ajuda muito a gente conseguir compreender, a gente conseguir se olhar, a gente conseguir se identificar, falar, nossa, olha, o outro também vivencia. E ali é como um apoio, um suporte. Então, diversas conversas que nós temos, né, durante as aulas, então, com as meninas, a gente vai escutando quantas conversas, né, com a Giovana, com a Thaisa, enfim, o pessoal que vai participando, meu Luiz, pai, o Luiz, o Luiz também, exatamente. Então, essa troca, ela é muito importante, eu acho que ela vem como um suporte porque você percebe, independente se alguém, e acho que tem isso também, independente se alguém começou há um mês, 2 meses, ou há um ano, ou está desde o início, desde quando eu comecei. sim. Todos nós vivenciamos as mesmas alegrias do processo e as mesmas angústias, as E o que mesmas. a gente conversa ali, né, Luciana, só a gente compreende, porque a gente passou pelo processo, né? Exatamente, exatamente. Então, quando alguém que começou recentemente traz algumas questões, a gente entende, né? E às vezes Aham. ou porque ainda Você fala, eu sente, pensava assim no início, daí você fala, exato. espera mais um pouco, né? E acho que essa força, justamente isso, falar, espera mais um pouco, segura, calma,
caminha, acho que não vai ajudar. pega na mão da Pega na Rita. mão. Exato, É. exato. Então, acho que isso ajuda bastante, demais, assim, faz toda a E diferença. assim, a meta real, né, ela não fica lá. Pode comer isso, não pode aquilo, a gente fala, pode comer de tudo, né? E quando a gente ouve, chegando, depois de passar por vários perrengues, chega no lugar que fala, aqui é bom, emagrece. Daí a pessoa fala para você, né, o orientador, você pode comer de tudo, você não precisa se privar. Você fala, né? E ela não sabe para quem que ela está falando, né? O risco que ela está correndo me fala isso. Isso. E desde o momento que o aluno chega, a gente fala, não fica preocupado com a balança, não fica preocupado com a comida, a gente vai trabalhar comportamento. É difícil da gente entender isso quando a gente chega com o propósito de emagrecer. É porque é muito tempo em privação, é muito tempo em compulsão, em privação. Acho que esse registro da dieta restritiva, acho que essa memória, que até que o corpo também, né? O corpo ele tem essa memória. Por exemplo, eu fui uma pessoa que fiz muitas dietas, já tomei remédio uma vez. Então, o corpo ele chega na meta real com esse registro, com essa memória da dieta restritiva, do sofrimento para emagrecer, que é não pode comer ou não pode, porque a gente passa uma vida, né? Pelo menos eu, uma Sim, vida, né? Nesses altos e baixos de emagrecimento e engorda. Então, quando você chega na meta e você escuta, não, você pode comer de tudo. Você fala, ué, não estou combina com entendendo, não aquilo. estou Não entende. entendendo. O corpo não entende, a cabeça não entende, ué, eu nem, assim, não combina com aquilo que você já traz de memória corporal, de dietas restritivas, por exemplo. Então, Sim, aquilo para a gente entender, assimilar, você fala, mas como assim? Se eu quero emagrecer, mas aí a gente começa a entender o processo, né? O que significa esse comer de tudo? É possível, sim. Aí você começa a entender. Aí o corpo vai entendendo, a mente vai entendendo, né? A, a ansiedade vai entendendo, ela a também vai ansiedade vai junto. entender. É. Ela vai junto e ela também assiste às aulas, enfim, e ela também vai entendendo. Então, acho que Luciana, quantos quilos você emagreceu até o momento? até o momento foram 38 quilos. 38 quilos. trinta E e oito daí você quilos. está me falando que você precisa de mais dois para chegar na meta. Exato. 2.200. E daí, esses 2.200, aonde que você vai achar esses 2.200? No comportamento ou na alimentação? O comportamento útil. Com certeza. Com certeza, porque a alimentação, é o que a gente conversa, a alimentação, ela já, na verdade, eu já internalizei, né? A gente já, é um processo, como eu já estou ali desde 2021, finalzinho de 2021, a alimentação, ela, porque é esse processo de mudança, né? Então, da própria mentalidade, da cabeça do magro, né? Da mentalidade magra. Então, a alimentação, ela já diminuiu, porque, de fato, o emagrecimento, ele já aconteceu. Então, a alimentação já aconteceu. Então, hoje, Aham, a minha alimentação, ela, assim, eu já estou adaptada com a minha alimentação, que é essa liberdade de comer, mas de saber fazer escolhas. Então, é natural, né? Às vezes, eu tenho a oportunidade de comer um doce, mas às vezes eu quero comer um arroz, eu quero e aí, às vezes, eu quero comer um lanche, tá tudo certo. E, enfim, a alimentação ela já está incorporada, estabelecida. já está estabelecida. Então, é o comportamento. É, Né? A gente, assim, sou eu entender que sim, hoje eu posso me ver como uma pessoa magra, é o comportamento de uma pessoa magra. Então, é esse chegar na meta, é mais um ajuste desses 2,2 kg. É mais uma viradinha de chave que está acontecendo, na verdade, né? Só que eu ainda certo. estou em processo. Então, você vai para os Então, 40 quilos, que delícia, a menos. a 40 menos. quilos, eu falo assim que é 40 quilos mais feliz, mais Mais feliz. confiante e mais livre. Exatamente, É muito exatamente. bom, né? Eu Mas quero já é falar um pouco do comportamento aqui nessa nossa conversa, né? Que assim, eu sou nutricionista
mas eu precisaria da meta real para emagrecer. Mas como que um nutricionista precisa disso, né? E eu acredito que eu encontrei na Meta Real a questão do comportamento, porque assim, de alimentação tá tudo certo. Por que será que eu não consigo emagrecer? Porque eu dava roubadinha, que era registros não registrados, né? Que a gente trabalha Confessões, isso. né? Exato. Eu ia colocar lá um pouquinho de carne, daí falar assim, vou colocar um pouquinho a mais, porque é carne, né? Não tem problema. Então, assim, são todos os mecanismos que a gente tem, né? Que é o comportamento que leva a gente a emagrecer e manter magro. Então, eu falo Uhum. assim para o aluno, né? Olha, você chegou na sua meta de peso, então, Ruth, eu vou andar com as minhas próprias pernas. Falei, tudo bem, você tem essa liberdade. Daí passa um tempinho e esse aluno volta. Olha, eu cheguei na meta, mas não consegui manter. Por quê? Não sedimentou essa nova mentalidade, esse novo comportamento. Uhum. Uhum. Emagrecer é mais rápido do que mudar comportamento, Completamente. né? Com Então, certeza. acho que Com é uma coisa certeza. que eu gosto muito de falar, porque assim a gente ainda fica lá. O que que a balança falou para mim? Isso engorda, isso emagrece, né? E às vezes a gente abre mão de uma alimentação saudável porque tem um saquinho lá que fala que aquele alimento tem menos calorias, mas aquele alimento não vai te alimentar, né? Então, é um Exatamente. processo e eu acho que é muito importante entender, né, que a gente tem que mudar a forma, né, que eu ajo com o alimento. Então, para emagrecer, a gente tem três níveis. Até tem um quarto que eu vou falar dele. Primeiro, eu tenho que estar me amando. Uhum. Se eu não estiver me amando, eu não vou comer aquilo que eu gosto. Algumas vezes eu até posso comer para me machucar, Sim, né? Então, é a relação que eu tenho comigo, com a comida, com as pessoas no meu entorno. E o quarto uhum. que eu falei, a relação que tem com a balança. Quem manda na nossa vida é a balança, A dona Filizola. a dona Filizola. Eu ainda estou em relacionamento com ela, nós ainda não, Vocês estão ficando ainda, nós né? estamos ficando ainda. Exatamente. Eu e ela que a balança a gente ainda tá, a gente já tá, nós estamos nos entendendo ainda. A gente ainda tá, O porque aluno é um chega, eu falo, e aí, na semana, teve bons hábitos de vida, dormiu, se hidratou, se alimentou bem. O que que você acha? Vamos ver a balança. É a balança que vai dar o veredito, né? exato. Ainda fica, às vezes, aquela ansiedade quando a gente ainda vai subir na balança. Será que emagreceu essa semana? Não emagreceu? Então, por isso que eu falo que é uma relação com a balança mesmo de... É um processo de até chegar ao ponto de você se apaziguar com ela. Eu acho que é uma relação de se Eu acho que apaziguar. tem que dar um gelo na balança, que a gente não vai se apaziguar, né? Você tomou uma garrafa de água que nem essa aqui, ó. Aham. Você sobe na balança, ela vai falar, uai, você engordou 1,5 kg. É, não foi, foi o peso a mais da água. Entendeu? Então, Então, assim, eu acho que a gente pode ver a balança como um referencial, né? Mas aí uhum. você tem a calça termômetro, você tem a circunferência, vendo a quantidade de gordura que foi embora, porque a balança, ela nos atormenta, né? Exatamente. Ela traz muita alegria, mas ela nos atormenta também. É. Essa relação com a balança, exatamente. Tem essa. Você fez um comentário em relação ao ser nutricionista e buscar a meta, né? Aham. E aí eu trago até para a questão do comportamento. Eu sou psicóloga, então eu lido com comportamento, eu lido com essa questão emocional, é o meu trabalho. Mas quando se trata da gente cuidar de nós mesmos, né? Eu De comigo, eu comigo, exato, né? Quando você falou da questão de ser nutricionista, eu entendo perfeitamente, porque entra numa outra questão, né? Quando somos humanos, então, claro, eu faço terapia, eu busco suporte, eu cuido da saúde mental, e acredito que isso tenha me ajudado muito nesse processo e ajuda, né? uhum, Conversar, as conversas que nós temos, quando nós
sentamos para conversar, para entender algumas questões, mas quando se trata de nós, né, somos tanto humanos quanto as pessoas que não sejam da área da saúde, enfim. Então, isso também é um processo gostoso da gente sentir, sabe? De eu poder me perceber, de poder perceber as artimanhas, os comportamentos. E conforme eu fui vivenciando esse processo, durante as aulas, as palestras, todas as questões que iam emergindo, então eu ia trabalhando também, né? Levava isso para terapia, levo às vezes, enfim, vou cuidando. Então é muito bom ir para esse lugar de ser humano, sabe? E eu estou pensando aqui, né, que interessante, né? A gente acha assim que para emagrecer procura um nutricionista. Mas por que que o nutricionista procura uma meta real? Para emagrecer, precisa de terapia, e realmente precisa, né, de uma equipe multidisciplinar. Mas você é terapeuta e você precisou. Então, assim, a gente precisa mesmo é de ter todo uma rede de apoio, né? Exatamente. E compreender que está tudo bem, porque temos uma condição humana, temos a nossa humanidade e está tudo certo. É isso. Sim. E eu acredito, isso é um olhar que eu aprendo muito, sempre aprendi muito com os meus professores, né, as pessoas que eu busco para me aprimorar e no meu próprio processo. Quanto mais nós vamos entendendo a nossa condição humana, eu acho que mais estamos aptos a ajudar um outro ser humano. Porque a gente sai de um lugar só da sabedoria. Não, eu sou tão humana quanto o outro e tá tudo certo. Então, é claro que no meu trabalho eu estou com um olhar para o outro, mas Uhum. quanto mais eu vou me entendendo como ser humano e entendendo que eu tenho as minhas questões, os meus processos, eu consigo enxergar melhor, acho que o processo do outro. E tá junto com o Eu vi outro. uma frase que é assim, né? Você só pode levar o outro até onde você chegou, né? Exato, exato, exato. Então, isso é muito, eu acho muito importante, assim. E eu trago isso muito para a minha vida, porque é isso. Aí é o meu momento ser humano, Aham, humano. É isso. muito bom. Que mais que você poderia deixar assim como uma, um recado para quem está nesse processo e está falando, nossa, ela emagreceu 40 quilos, não acredito que é possível. Olha, Ruth, acho que tem alguns pontos que são importantes, né? É, às vezes eu comento isso até nas aulas, né? Nas nossas aulas. Principalmente para quem está chegando agora. As pessoas, às vezes, quando elas me veem, é como se tivesse acontecido tudo muito rápido, ou enfim. Na verdade, o que eu falo, não. É um processo. Tenha paciência com você, tenha paciência, tenha calma, amorosidade com o seu processo, Amorosidade. amorosidade, escorregou, volta, faz Acolha tudo. você. Exato, Ruth, exato. Acolhimento, sabe, com você. Essa compaixão, você traz isso, é tão importante, essa compaixão que a gente tem com o outro, por que não ter conosco? Né? De entender, de se acolher, de se abraçar e de falar, olha, tá tudo bem. É um dia de cada vez, é uma refeição de cada vez. Uma coisa que me ajudou muito foi, eu entrei com 3 dígitos na meta, né? Eu entrei com 104,2 kg. Era um peso de obesidade mórbida ali. Mas eu não pensava na meta em si. Eu sabia que eu tinha aquela meta para chegar. Mas eu ia fazendo, eu Só por ia hoje. planejando pequenas metas. Então, minha primeira meta foi sair dos 3 dígitos. Esse foi minha primeira conquista vai ser essa, sair dos 3 dígitos, né? Quando eu entrei na meta, eu iniciei com a Roseli. Aí isso ela comentou no primeiro dia, ela falou assim, vamos trazer um pouco de leveza para o processo. Então, eu procurei trazer mesmo essa leveza de que forma? Então, agora a primeira conquista é sair dos 3 dígitos. Aí, entrei nos 90 quilos, entre 90 e 100. Saí dos 3 dígitos, 90 e 99. Bom, agora meu próximo passo é o quê? Aí para casa
dos 80. Então, eu fui indo aos poucos. Eu não ficava focada na meta, assim, eu preciso chegar ali, eu sou focada ali. Eu ia muito no aqui e agora. Então, agora, Uhum. esse próximo passo é sair da casa dos 80. Esse próximo passo é sair da casa dos 70. Então, ter essa calma, ter essa amorosidade de entender que é um processo, de que é aos poucos. Nós estamos aprendendo. Busque ajuda, busque a orientadora, o orientador que está com você, converse, troque na aula, né? Não precisa ficar Aham. com vergonha das sensações que você está tendo, das vivências, converse, troque. Eu falo que é um processo que é importante não passar sozinho. Por isso que o grupo mais intimista, ele ajuda, porque ele traz esse suporte, você não passa sozinho. E nós lidamos com N situações durante o processo. Tem pessoas, às vezes você quer elogio daquela pessoa que você ama, e às vezes o elogio não vem, às vezes vem Aham. o elogio de alguém que está percebendo o seu emagrecimento, e é uma surpresa. Então, assim, várias situações vão acontecendo. Então, aproveite todas elas. Tudo é um aprendizado, né? Você poder escolher. Como uma criança, a minha sensação era essa. Ainda às vezes eu sinto, ainda estou fazendo isso em processo. Uma criança que está aprendendo a andar, ela vai se segurando, ela cai, ela levanta, ela vai se segurando na mão da família, dos pais, do irmão mais velho. Então, é esse processo, a gente vai mesmo, a gente cai, a gente levanta, a gente se segura, alguém vai ajudando, você pega a gente na mão, não, vamos lá, um pega na mão do outro, vai junto. Então, Sim. acho que tudo isso compõe o caminho. Então, tenha calma, vai acontecer, está acontecendo, mas vai aproveitando para conhecer seu corpo, porque a gente também perde os sinais vitais, né? A gente não, no processo de engorda, a gente pensa que conhece, mas não conhece, porque a gente sente fome toda hora, né? Eu sempre achava que eu estava com fome, na verdade, eu não estava com fome na Não estava obesidade. reconhecendo o Não sinal, estava né? exatamente. Então a gente aprende a reconhecer o sinal de fome, é muito gostoso. De você falar, nossa, gente. E também quando não. De você falar, nossa, realmente, eu não estou com fome agora. Então, isso é muito gostoso, essa Isso é. intimidade que você vai criando com o seu corpo. Então, acho que não é uma receita de como se fazer, mas acho que são pontos importantes que, se ajudar alguém, né? Se ajudar, que bom. Acho que pode ser um bom caminho. Perfeito. Obrigada e um beijo. Um beijo, Ruth. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu te agradeço. Um Vamos beijo. fazer outros, né? Com certeza, com certeza. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.